jogadores, poder avaliar alguns atletas. A gente fala, por exemplo, do Luiz Gustavo que foi contratado, o próprio Juan Pablo, Del, Cauê, tendo mais oportunidade de jogar, visando o elenco que vai disputar a temporada. Bom, boa noite a todos, um prazer revê-los aqui depois de alguns dias. Eu fiz questão de começar o ano, primeiro porque nós estávamos aqui, não estávamos em pré-temporada fora do país, e nada mais justo para você sentir os jogadores no treino. Lógico que dá um pouco mais de trabalho, nós estamos trabalhando muitas vezes 8h40 com uma equipe, 10h15, 10h30 com a outra, às 4 da tarde novamente, a garganta vai embora mais cedo, acaba mais cedo. E eles são só 5 dias de trabalho com eles, mas já acho que muita coisa já entenderam de qualidade de jogo. Foi um jogo, acho que talvez o que falta de experiência, né, pela idade, mas a gente ganha em desejo. Eu acho que os 3 da frente, por exemplo, fizeram uma partida. O Cauê, taticamente, fez um jogo muito bom. O Juan Pablo teve os gols, atacou bastante espaço. O Del fez uma função um pouquinho mais de mobilidade no campo, né? Cansaram no final, mas aguentaram, suportaram os 3 até o final, devido às circunstâncias do jogo. O Luiz, Fred, todos jogadores jovens, aí uma média de idade, com exceção do Sidney, que infelizmente teve não sei se não posso falar que é uma lesão, mas foi fazer exame, eu não sei o que, sentiu um incômodo no joelho. E aí o Rezende acaba entrando, fazendo a função, dando um pouco mais também de experiência para o time, mas uma média de idade baixa, Zé jogando, Marcos Vitor, mesmo com poucos dias de treinamento, mas tiveram que participar, os que entraram, Nestor, Eric, enfim, que ajudaram a gente no dia de hoje, porque como tem esse time da Taça São Paulo, nós não temos tantos jogadores para fazer as trocas, né? E o David, que teve um tempinho parado, por isso não pôde iniciar hoje, a parte física um pouco abaixo dos demais, iniciou o Pedrinho, que vinha com ritmo de jogo, que tinha jogado a primeira partida da São Paulo. Enfim, acho que é legal para o torcedor também ver seus jogadores, os futuros jogadores do Bahia, né, que com 17 anos hoje conseguiram jogar contra uma equipe profissional. Diferentemente do último e do penúltimo ano, começamos o campeonato vencendo. Acho que é importante para um campeonato que só tem 9 rodadas e depois semifinal e final, onde o mando de campo conta bastante. Boa noite, Rogério. Feliz ano novo para você. Eu queria que você falasse um pouco sobre o jogo sem bola do Del. Né? Hoje ele não fez gol, mas teve algumas chances, mas ajudou muito sem a bola. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Gostei bastante, para mim foi uma grata surpresa. A parte de movimentação, eu conversei com ele essa semana, ele se sentiu à vontade para fazer esse trabalho sem bola e também com bola de movimentação para receber. Foi o jogador que acabou dando um pouco mais de superioridade para a gente, para ter esse controle de jogo. Gastou 1 ou 2 toques a mais para ajeitar a bola, muitas vezes, mas eu acho que fiquei muito feliz com a participação do Del. Os três da frente me agradaram muito. Que ele possa se recuperar, porque ele estava bem cansado agora no final, né? Que eles possam se recuperar para a gente ver o que a gente vai fazer no jogo já de quarta-feira, mas me agradaram bastante, sim. Boa noite, professor. Saindo um pouco do jogo e falando da temporada em si, naquele bate-papo da gente em 24, lá em Manchester, eu até falei no final que tudo que o Rogério tinha dito ali, que era de pretensão para a temporada, acabou concretizando no final do ano. O que é que você pode falar para o torcedor? Qual é a ideia de 2026? Como é que está sendo essa preparação de elenco? O que pensa para reforços? Qual é a ideia? Já que também tem uma diferença. Esse ano não tem a Copa do Nordeste no caminho do Bahia. Como é que está sendo planejada a temporada? Boa noite. Assim, não tem a Copa do Nordeste, mas ano passado nós jogamos, eu acho que temos 39 jogos até a parada, até dia 31 de maio, né, quando para a Copa do Mundo. Então, a pegada é mais ou menos a mesma em campeonatos distintos, né? Logicamente, nós temos que fazer esses jogos que são jogos difíceis de pré-libertadores, que requerem muita atenção. Em meio a eles estão os jogos de campeonato brasileiro, que não dá tempo de você dizer, vou escolher aqui um time assim, mais jovem. São todos jogos de grande responsabilidade, por isso que nós estamos tentando preparar bastante esses 20, 22 jogadores que nós temos no elenco profissional e oportunizando bastante os meninos, né? Nós temos que pensar em sempre vencer. Hoje eu falei para eles a mesma coisa, eu falo para ele hoje e falo para todas as rodadas, né? Que nós temos que sempre adiar a derrota, sempre jogar para vencer, independente da idade, independente do conhecimento tático que cada um tenha do jogo. Eles devem evoluir de jogo para jogo, porque você, através do vídeo e dos lances que você tem, você consegue corrigir muita coisa que não há mais muito tempo para esses garotos, né? Na parte de eles têm que descansar um dia para poder
tá bem para quarta-feira de novo. Então, eu acho que é muito importante para que todos vejam, do próprio grupo, as pessoas que vêm de fora aqui, acompanhar do próprio grupo, esses jogadores, o desenvolvimento, tem jogadores aí que foram investidos um bom dinheiro, né, em garotos. Eu acho que não é uma coisa que, lógico, tem que estar pronto hoje, mas eu acho que as pessoas de fora vêm e acabam olhando também o trabalho que é feito. Por isso eu fiz questão de ficar com eles essa semana para a gente começar a jogar. Mas o nosso objetivo é ganhar, sempre, vencer todo jogo. Se a gente vencer todo jogo, a gente vem aqui, coletiva tranquila, vocês não vão ficar bravos, não vão nada, e eu acho que esse é o principal. O Campeonato Baiano, ninguém dá importância quando ganha. Se você perde, as pessoas dão importância. A primeira fase do Campeonato Baiano vale bastante, porque ela detém o direito de jogar a semifinal e uma eventual, se a gente conseguir chegar lá, claro, uma eventual final dentro da nossa casa, com a nossa torcida. Mesmo que seja em meio a jogos também muito importantes de pré-Libertadores e ou Campeonato Brasileiro, mas eu acho que a gente vai ter um número suficiente, quem sabe, de jogadores para conseguir levar competições em paralelo. Rogério, 2 anos atrás vocês fizeram a estreia também contra o Jequié aqui na Fonte Nova, e na ocasião o Bahia perdeu, né? 1-0, né? 1-0. E também jogando com jovens agora, vocês conseguiram propor um jogo muito mais do que na época, né? E o seu jogo, ele é sistemático, ele é organizado, você sempre recua para atacar de uma forma sistemática, e fazer jovens entender isso é um pouco complicado. E como o ano passado o Bahia foi o time que mais jogou no mundo, esse ano vocês também vão jogar bastante, quais desses jovens você já consegue pensar em utilizar durante o ano? O ataque é um ataque que você falou, jovens caros, né? O Del, o Juan Pablo, o Cauê Furquim. Então, quais desses jogadores você pretende já dar segmento no ano? Bom, eu pretendo, por enquanto, trabalhar até com 30 jogadores, por volta disso, né? Com um time alternativo para esses momentos, junto com o elenco que nós temos. Tem ainda 2 jogadores que não começaram a fazer o treinamento com a gente, que é o Sanabria e o Kiki, que ainda não começaram no campo com a gente, né? Não voltaram no campo ainda com a gente. Mas quem sabe podemos dar mais rodagem, mais minutos. Acho que automaticamente, pela necessidade, muito desses garotos, quando não jogarem, estarão num banco de reservas em determinado momento para entrar em jogos, né? Eu acho que é mais um ano para, principalmente esses de 17 anos, para ganhar amadurecimento, ganhar minutos, fazer jogos contra jogadores prontos, contra jogadores com experiência, como são esses que hoje jogaram pelo Jequié. E o conjunto, lógico que é mais difícil você começar alguns do zero, né, que chegaram agora, jovens que ainda não trabalharam, você fazer mais ou menos como a gente constrói na equipe profissional é sempre um pouquinho mais difícil, né? Alguns estão sem jogar há algum tempo, outros nunca trabalharam diretamente comigo, né? Mas eu acho que foram 5 dias úteis que a gente usou muito em função desde o primeiro dia já parte tática. Nós não tínhamos, o Sub-17 está de férias ainda, volta agora essa semana, então nós não tínhamos muito sparring e acabamos usando o profissional como sparring, até agradecer a todos, porque às vezes é chato você fazer só a marcação e tudo, mas todos colaboraram para que hoje eles pudessem fazer uma estreia, uma, sei lá, boa, regular estreia para um time que não trabalha assim comigo diretamente. Então eu fiquei muito feliz. Acho que muito mais coisas boas para a gente destacar do que coisas negativas. Ajustes, com certeza. Primeiro gol é um exemplo disso, né? Não podemos sofrer um gol daquele. Mas eu acho que de se destacar positivamente muita coisa que foram acima até do que no treinamento conseguiram fazer. Principalmente taticamente falando, de Del e de Cauê. Eu acho que os dois taticamente. O Juan Pablo já é um jogador que está mais com a gente. Hoje ele fez uma função muito parecida com a do Thiago no ano passado, e tanto que chegou na cara do gol, fez 2 gols, teve oportunidade de gol. Mas os dois, para mim, surpreenderam positivamente, taticamente falando. Boa noite, Rogério. Sobre Jota. Ano passado, depois de vencer o Náutico, você elogiou bastante ele. E logo depois ele foi emprestado para o Criciúma, onde não teve oportunidade de jogar. Quais são os planos para ele nesse início de temporada? Ele se enquadra nesse número de jogadores que eu falei, de 10 jogadores para estar aqui jogando. O Jota tem uma posição onde nós temos, a gente não pode negar que é uma posição onde tem uma concorrência muito grande, né? Você tem Caio, você tem Nico, você tem Nestor, você tem Eric, você tem Everton, você tem Jean Lucas, você tem Cauli, que pode fazer esse setor. Então, é um setor muito concorrido. Ele foi emprestado ao Criciúma justamente para que ele pudesse
jogar, ter minutos. Infelizmente, ele não conseguiu jogar no Criciúma. Eu não acompanhei o porquê, mas eu sempre... Jogou a Copa Santa Catarina lá, não sei como é que é o nome da Copa que tem lá em Santa Catarina, mas no Campeonato Brasileiro, na Série B, ele não teve oportunidades. Então, assim, voltou a treinar, faz menos tempo do que os outros, cansou mais cedo do que muitos outros, mas é um jogador que fez o gol, tem boa chegada. Agora, ele enfrenta uma concorrência grande. Eu não posso negar para você que a posição que ele joga, que David Martins joga, que Sidney, por exemplo, jogaria hoje, né? E que acabou jogando o Rezende, eu me esqueci do Rezende, é uma posição que você tem 8, 9 jogadores, enquanto outras posições a gente tem, né, menos atletas e abre um pouco mais de possibilidade de minutos. Boa noite, Rogério. Igor Sacramento do Barão ao vivo. Rogério, você hoje usou o Bahia em um 4-3-3, sem bola, usou o Bahia em um 3-4-3, dando mais liberdade ao Guilherme pela esquerda e conseguiu fazer uma pressão de um 4-1-3-2, sufocando o Jequié. Eu queria saber de você como foi trabalhar com esses meninos, tanta variação tática e algumas dinâmicas implementadas dentro do campo. E eu queria que você falasse também, se isso me permitir, como foi essa solicitação do Pedrinho, sair da Copa São Paulo e reentregar a equipe. Bom, sobre o sistema de jogo, se eu disser para você que em 5 dias eles acertaram tudo, ou eu pude passar tudo, por exemplo, hoje quando chegou eu lembrei que eu não trabalhei arremesso lateral com eles, mas não dava muito tempo para isso, ou eu usaria uma metragem muito grande e eles chegariam cansados. Mas hoje, assim, algumas coisas chamaram a atenção e que nós, de repente, podemos, até na terça-feira, poder começar a fazer com eles para que eles estejam num estágio mais avançado. Algumas mudanças de 9 com 5 na combinação de saltar a marcação que dá para ajustar, mas nós tínhamos que passar um macro, né? E aí as coisas mais específicas, com o passar do tempo, eles vão entendendo. Eu acho que o vídeo do jogo deles é a melhor coisa que a gente pode fazer para cansá-los menos, para manter a energia deles para os próximos jogos. Então, nós marcamos alto, como você falou, erramos um ajuste ou outro, hora ou outra fomos vencidos na marcação, mas está tudo dentro de um pacote. A última parte que você me perguntou, o Pedrinho foi um pedido meu. Eu vi o jogo da Taça, é um jogador que eu vejo que ele tem dinâmica, energia, pelo fato do David Martins ter ficado um tempo sem treinar. Então, se o David Martins tivesse em condições plenas, começaria com o Sidney, David, era a previsão, e Jota, né? Como o David, ele se apresentou um pouquinho depois, por um probleminha, o outro que é pessoal e tudo, nada de mau comportamento, nada disso, mas por necessidade até familiar, ele não tinha condição física para aguentar o jogo, e aí me fez chamar o Pedrinho, e o Sidney foi de ontem para hoje, assim, que ele sentiu um incômodo, e aí, você vê, treinamos uma semana inteira de um jeito, e no final tivemos que trocar 2 peças aí para ajustar, mas o Pedrinho foi um pedido meu, pela dinâmica de jogo que ele tem, o bom trato com a bola, ajuda muito na parte de construção, mas também chega bem ao ataque. Então, também foi um jogador que, dentro do pouco tempo que trabalhou, Pedrinho quase nunca tinha trabalhado com a gente, né? Fez 2, 3 treinamentos só com a gente antigamente. Então, acho que também teve um entendimento bom, ajudou bastante, principalmente quando ele começou a baixar mais, ajudar bastante na construção. Eu acho que ele foi um facilitador para os demais. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Fernando Ramos, do Sou Mais Bahia. Pensando que o Campeonato Baiano é um celeiro para o desenvolvimento dos garotos da base, né, os moleques mais jovens, e pensando também em uma pré-Libertadores que já se inicia em fevereiro, você enxerga que a base pode ser solução também para esta fase inicial da Libertadores da América, tendo em vista a dificuldade dos adversários? Eu acho que essa oportunidade deles estarem jogando jogos do Campeonato Baiano, elas vão falar a longo prazo quem está mais pronto. Né? Eu acho que é injusto até a gente depositar uma expectativa num garoto de 17 anos para resolver os nossos problemas numa pré-Libertadores. Eu acho que seria até injusto com relação a eles. Mas em determinadas posições, onde são menos concorridas, onde ainda falta um ou outro jogador para a gente, por exemplo, no lugar do 9, o Del, se ele tiver entendimento que o momento diz que há espaço para ele, e ele se dedicar e evoluir, eu acho que ele... essas posições você tem um pouco mais, que a gente tem ainda um pouquinho mais de carência, eles podem ser mais usados, mas vamos ver, não vou falar assim, em cima de um jogo, se eles podem, eu acho que esse 2, 3, 4 jogos que eles façam, tem jogo de quando a gente for jogar Campeonato Brasileiro fora, tem jogo que nós podemos fazer, como?
Juazeiro, quem sabe, contra a Juazeirense, eu não sei. Mas esses jogos vão ser usados e eles vão continuar um pouco mais tempo com a gente, porque enquanto todos não entrarem em plena forma física, eles podem, enquanto uma equipe treina, nós temos essa equipe alternativa e um outro time para poder, em 20 jogadores, dar conta do Campeonato Baiano. Boa noite, Rogério. Nós vimos um Bahia mais desenvolto do que esperávamos nesse primeiro jogo, né? Sobretudo mesclando a base sub-20 com jogadores mais experientes, como você falou, Rezende, né? Muito se destaca sobre o valor de Del, o valor de Juan Pablo. Hoje nós tivemos também o Jota, como o colega falou, que jogou muito bem, com autoridade, como se fosse um Paulo Rodrigues de 88, mais ou menos. Caramba, você está comparando o Jota com Não, o Paulo tô Rodrigues de trazendo uma 88? figura, pô, claro. Podia trazer você com o Subizarreta também. Eu com o Subizarreta, os dois têm uma carreira consolidada, mas eu se sei. comparar os dois, Mas jogou aí um com garoto autoridade. com um cara campeão Mas brasileiro. trazendo um pouco da questão do Juan Pablo, por exemplo, né? Sim. Ele jogou um pouco mais solto do que quando joga com o time principal, digamos assim. Né? Jogou um pouco mais atacando espaço, vendo a oportunidade, Del proporcionou isso para ele também. Como é que você avalia o futuro do Juan Pablo, sobretudo depois de um desenvolto, participação na Copa Sub-17, que ele teve um destaque excepcional, e hoje também consolidou. O Bahia hoje teve uma participação muito acima do que o seu torcedor esperava. Como é que você avalia a participação dessas figuras nessa desenvoltura do Bahia? O Juan Pablo é uma questão de tempo. Ele é um jogador, se você olhar o biotipo dele, é um biotipo de jogador europeu já. Agora, precisa se desenvolver, precisa se concentrar, precisa, né, ser mais assertivo, mas isso é parte do desenvolvimento. De um garoto de 17 anos, eu acho que eles produziram, os três da frente, produziram mais do que você esperava, do que o torcedor esperava, até mesmo do que nós treinamos, né? E isso é gratificante pra gente, porque o Juan Pablo foi o único que jogou, aliás, ele e Del jogaram em funções diferentes do que eles jogam normalmente. O Cauê não, o Cauê gosta de jogar pé na linha, lá do lado direito, trazendo para dentro, mas o Juan Pablo e Del fizeram uma dupla mais centralizada, né? Um flutuando, o outro atacando. Diferente do que eles fizeram na seleção 9 característico, ponta característico, como é. Então, assim, eles aprendendo a jogar em mais que uma função também, para que a gente possa não dar uma variação de esquema. Assim como o Del pode aproveitar essa função, que é o William José, por exemplo, que faz muito, o Del também pode aproveitar, o Juan Pablo também pode aproveitar essa função, que hoje foi um pouquinho mais centralizada. Ele tem arranque, velocidade, corpo, finaliza muito bem de pé na direita, ataca bem espaço. Basta eles acreditarem, fazerem um julgamento de si, que eles acreditem que eles podem ter espaço. Agora, não esqueça, tem Ademir, tem Pulga, não vamos esquecer, tem jogadores assim que já estão mais preparados, mais prontos, né? E eles vão, logicamente, com o passar do tempo, cada vez como. Mas o Juan Pablo, o futuro dele, eu diria que se ele tiver uma autocrítica, trabalhar, continuar se dedicando como faz sempre, é um futuro mais do que certo, aqui, seja fora do país, mas é, sem dúvida nenhuma, um jogador de muito potencial. Boa noite, Rogério. Prazer revê-lo. Parabéns aí pelo primeiro triunfo e boa sorte na temporada. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do Luiz Gustavo, né? Que a gente cobrou tanto aqui. Você falou que estava preservando porque ele tinha acabado de chegar, foi o último que chegou, não entendia direito a forma que o senhor joga. Se o senhor pôde passar, obviamente foram poucos dias, mas o senhor... O que é que você pôde conversar com ele, passar de experiência? E se teve algum destaque maior nesses poucos 5 dias que te chamou a atenção desses jogadores que você pôde trabalhar pela primeira vez? O Luiz Gustavo, eu naquele momento, para a gente usar dentro, um experimento dentro de campeonato brasileiro, que o torcedor normalmente quer ver o cara. Se ele nunca viu jogar, esse é o cara que vai dar certo e que vai resolver. E a gente tem que trabalhar um pouco mais o jogador, né? Hoje ele fez coisas boas, poderia ter arrancado as boas conduções, deixou às vezes de dar uma bolinha pro Zé, mas teve personalidade, jogou, aguentou até o fim. Ele apresentou só 2 dias antes, se eu não me engano, né? Dia 2, dia 3, ele apresentou também, ele e o Zé também não tiveram tanto tempo de treinamento, né? Mas eu acho que fez, no final até se soltou, foi bem pro ataque, chegou um lance lá que ele driblou 2 e bateu para uma defesa do goleiro. Eu acho que devagarinho vai ganhando os minutos, vai tendo jogo. Eu acho que é o momento da gente fazer uma avaliação com os jogos do Campeonato Baiano, para daí, em Campeonato Brasileiro, a gente poder ver se ele está pronto ou ainda precisa de um treinamento em determinados quesitos, um treinamento a mais. Rogério, boa noite. Queria te perguntar, enfim, de uma visão fora aqui da Bahia, a gente vê uma evolução muito legal do que acontece com a SAF do Bahia
em relação aos anos, em relação a degrau, pós-degrau, em relação à construção de um projeto e até de um estilo de jogo, né? Eu acho que muito bem implementado por você e, enfim, um estilo de jogo que o grupo, né, exige que o Bahia jogue. Eu queria te perguntar assim, como dosar essa expectativa, você que é tão vencedor, a dar esse passo de transformar o Bahia nesse time vitorioso que o torcedor espera e, ao mesmo tempo, passar para o torcedor. Calma, paciência, estamos construindo e essa hora vai chegar. Digo para você, não dá para fazer os dois, tá? São duas coisas distintas, né? Você falou o pensamento de chegar, ganhar, ser campeão, e o outro é passar para o torcedor. Você fica num entre... Eu tenho muita admiração pelo grupo, no sentido de estrutura, de ética, né? Da parte, é tão bom você trabalhar num lugar que você se dirige a uma pessoa, não precisa se dirigir a tanta gente, quando é o clube associativo, né? De muita gente, é mais fácil de você resolver, é mais fácil de você chegar a um consenso em coisas, né? E eu sei que todos querem vencer, mas todo mundo tem uma expectativa que você vai trazer aquele jogador de, sei lá, o Gerson por 30 milhões, vai trazer o Marcos Leonardo por 40 milhões. E, assim, a realidade do clube é entender, dentro de uma questão saudável financeira, o Bahia, ele vai ter que andar com as próprias pernas. Mas nada impede que a gente tente, nós temos que tentar ser campeão dessa maneira. Por exemplo, um Cruzeiro trouxe o Gerson pronto. Nós trouxemos o Romano, lateral direito, um bom jogador, interessante, talvez vai desenvolver cada vez mais mas é nessa filosofia que é uma empresa, ela visa lucros. E claro, ela contrata a gente para tentar também ganhar títulos, né? Mas vamos ter concorrências, porque às vezes as pessoas falam, o clube investiu 100 milhões, mas de onde ele saiu? O Flamengo, da onde ele sai? Ele sai daqui, investe mais 200, 300 milhões, você investe um pouco menos e está um pouco mais abaixo. Mas nada impede, eu acho que eu não tenho o mesmo tempo o Grupo City é para sempre. Para quantos anos é 90 anos? 90, 100 anos, né? Eu não tenho esse tempo, né? Então o que eu tento fazer é tentar cada vez exigir mais de mim mesmo, acelerar o processo para brigar lá em cima. Então eu falo sempre, se a gente ganhar os jogos, vai estar tudo tranquilo. Vamos ganhar sempre. Se a gente ganhar sempre, nós vamos brigar por títulos. Nós sabemos que é difícil, mas não, vamos lutar com jogadores jovens, com mentalidade boa, também é muito bom de se trabalhar, porque são jogadores que têm ambição, têm fome para chegar lá em cima. Vamos tentar atender tanto os desejos futebolísticos e financeiros do grupo, expectativa do torcedor, que possa congruir com uma campanha melhor do que foi esse ano, chegar mais à frente e tentar brigar por algo grande. Boa noite, Rogério. Feliz Ano Novo. Você está sempre em primeiro, hoje te deixaram por último. Eu dei um vacilo ali, paciência. Chegou tarde, né? Mas é isso. Eu queria saber o seguinte, a ideia de você estar treinando esse time com uma boa parte de garotos, diferente do ano passado, no início, é para justamente esses garotos terem o mesmo tipo de jogo do time principal do Esporte Clube Bahia? É por aí? Também, mas é para eles olharem no banco e saber que tem alguém lá que está no profissional e que eles, nesse momento, podem ter 17, 16, 18 anos, mas eles respondem como atletas profissionais representando a camisa do Bahia. Lógico, não pode ser uma cobrança exacerbada da minha parte, mas a ideia de jogo, se eles querem a glória do jogo, eles têm que entregar também tudo dentro de campo. É o que eu falo para eles, eu não venho aqui, nenhum jogo que não seja para vencer. Com 17, com 18, com 19, com 20, o que for. Essa é a mentalidade que eu tenho na minha vida. Então, que eles olhem para o banco de reservas, veja que tem alguém que vai exigir deles no dia seguinte. Claro, eu entendo que muitos comportamentos não conseguiram ser passados, coisas mais específicas e que depende de ajustes, mas o macro foi passado, a ideia foi colocada em campo, foi cumprida, com falhas, porque sofremos 2 gols, não é normal, mas que é completamente compreensível, até pela condição física dos jogadores no início de temporada. E eu acho que é importante que eles entendam como funciona o time de cima, para que numa eventual necessidade você tenha um garoto de 17 anos que você possa botar, que atende o intuito e o objetivo do clube e que também nos coloque numa chance de ter um jogador na ausência de um, na venda de um, na lesão do outro, que a gente possa ter um jogador para tocar em frente o sistema de jogo que funciona já na equipe profissional. Boa noite, professor. Eu sou Tayara, do BetoCast TV. São atletas novos,
e é normal que a ansiedade, a insegurança possa bater. Como é trabalhado esse aspecto no time? Eu digo para eles sempre, a responsabilidade de tudo é minha. Joguem tranquilos, soltos, leve, que qualquer coisa quem vai responder aqui por eles sou eu. Então, eu acho que é a maior leveza que eu posso dar para eles, primeiro, a instrução, a amostra no dia a dia, a parte tática do dia a dia, mas que a responsabilidade é minha. E que vai ocorrer algum acidente de percurso. Se nós te botássemos um ataque que tem somado 51 anos de idade, 3 jogadores, e nós esperássemos que eles fossem perfeitos, né? Agora eles têm a retaguarda de um treinador que pede, exige, cobra muito deles todos os dias, briga, grita, mas que tem a responsabilidade, eles sabem que eles têm a responsabilidade das escolhas, que é da minha parte, e se eles se mostrarem prontos num campeonato baiano, vão receber oportunidades em campeonatos maiores. Não esquecendo que nós já temos um grupo com determinados jogadores com mais experiência, mas um jogador que fizer com 17 anos, 5, 6, 8 partidas no profissional, pode ter certeza que no próximo ano, com 18 anos, ele vai estar cada vez mais preparado, aí sim, para integrar jogos de Campeonato Brasileiro, de Copa Libertadores, Pré-Libertadores, Copa do Brasil, etc. Ok? Prazer revê-lo, hein? Beleza, esse foi o técnico Rogério Ceni em sua primeira entrevista coletiva da temporada. Eu gostei, né? Aí, ó, gente, mandaram a imagem de fora. Seja lá quem mandou a imagem de fora, muito obrigado. Atenderam meus pedidos aqui, ao pedido também de Mugni. Bonita a iluminação da Fonte Nova pelo lado de fora, né? Bonita, bonita, bonita. Você está vendo aí a comparação. Imagem de MG, a parte interna aqui da Fonte Nova. Quem foi, MG, que mandou essa foto aí? Ele disse que não faz a mínima ideia. Não faz a mínima ideia. Então, quem mandou a foto, se apresente aí pra gente dar o